Desde o momento em que o ser humano aprendeu a olhar para o horizonte, algo dentro de nós desperta, uma curiosidade impossível de apagar. É como se o desconhecido tivesse um poder magnético. Ele nos chama, nos provoca e nos faz imaginar o que existe além daquilo que conseguimos ver. No começo, o grande mistério não estava no céu, mas no mar. Aquela imensidão azul que mudava de humor conforme o vento e escondia criaturas estranhas, sempre exerceu um poder quase hipnótico sobre nós. As primeiras civilizações que ousaram navegar não tinham mapas nem bússolas precisas, apenas coragem e instinto. Elas se lançavam ao mar sem saber o que encontrariam, e foi assim que nasceram as primeiras grandes explorações. Séculos se passaram e mesmo com toda a tecnologia moderna, o oceano continua sendo um dos maiores enigmas do planeta. Estima-se que conhecemos menos de 20% do fundo dos mares. O resto permanece coberto pela escuridão, um território desconhecido dentro da nossa própria casa. Lá embaixo, a pressão é tão intensa que esmagaria facilmente qualquer submarino comum. A luz do sol desaparece completamente depois de poucos metros, e o frio é quase absoluto. É um ambiente hostil, imprevisível e, ao mesmo tempo, incrivelmente fascinante. Cada nova expedição submarina revela criaturas que parecem saídas de outro mundo, ecossistemas inteiros que sobrevivem sem luz e sem oxigênio, e paisagens que mais se parecem planetas alienígenas do que com algo terrestre. Explorar as profundezas é, de certa forma, uma viagem para dentro do desconhecido, uma versão espelhada do que fazemos quando olhamos para o céu. E é nesse ponto que as histórias do oceano e do espaço começam a se cruzar. Duas fronteiras diferentes, mas movidas pela mesma pergunta: o que há além? O mesmo instinto que nos fez cruzar oceanos, um dia nos fez olhar para o céu. Porque, quando o ser humano conquista um limite, ele imediatamente começa a procurar o próximo. No passado, as caravelas partiam dos portos em direção ao desconhecido. No século XX, essas caravelas se transformaram em foguetes. A vastidão azul deu lugar ao preto absoluto do espaço. Um oceano cósmico, silencioso, frio e infinitamente mais hostil. Foi ali que nasceu a corrida espacial. Um confronto de ideologias, sim, mas também um reflexo daquilo que há de mais humano em nós. A necessidade de explorar, de testar limites, de sonhar com o impossível. Em 1957, o Sputnik, uma pequena esfera metálica, tornou-se o primeiro objeto feito por mãos humanas a orbitar a Terra. Um simples bip-bip vindo do espaço, mas que ecoou como o som do futuro. 4 anos depois, Yuri Gagarin deu uma volta completa ao redor do planeta. Pela primeira vez, alguém viu a Terra de fora. E quando ele olhou pela janela e disse: "A Terra é azul", o mundo inteiro entendeu o tamanho do que estávamos começando a descobrir. Em 1969, Neil Armstrong desceu da escada do módulo lunar e deixou sua pegada na Lua. Uma marca que não representa um país, mas toda a espécie humana. E desde então, nunca mais paramos. Estações espaciais, telescópios orbitais, robôs em Marte, sondas que cruzaram o sistema solar e agora viajam rumo ao espaço interestelar. Cada missão é uma nova página da nossa história de exploração. Mas o espaço, assim como o oceano, cobra caro. É um ambiente letal, onde um erro mínimo significa o fim. Lá fora não há ar, nem pressão, nem calor. O corpo humano não foi feito para viver no vácuo, e, mesmo assim, insistimos. Criamos trajes espaciais que funcionam como mini-naves pessoais. Projetamos habitats capazes de sustentar a vida onde ela nunca existiu e enfrentamos longos períodos de isolamento, radiação e solidão absoluta. Agora, o olhar da humanidade se volta para novos destinos. Marte, com suas paisagens avermelhadas e poeira eterna, é o próximo grande passo. Queremos entender se já houve vida lá, e se algum dia poderemos chamá-lo de lar. Missões também estudam as luas geladas de Júpiter e Saturno,
mundos cobertos por crostas de gelo sobre as quais podem existir oceanos escondidos. É curioso, até no espaço voltamos a procurar pelo que existe sobre a superfície. No fundo, a exploração espacial não é apenas sobre tecnologia, é sobre identidade. Cada vez que olhamos para o céu, tentamos responder a mesma pergunta que guiou os navegadores e mergulhadores: onde estão os limites da nossa existência? Porque, de certa forma, cada foguete lançado carrega o mesmo espírito das primeiras embarcações que desafiaram o mar. O mesmo medo, a mesma esperança e o mesmo desejo de ir além. E talvez seja isso que une o espaço e o oceano. Dois mundos opostos, mas igualmente inóspitos, que nos desafiam a continuar sonhando, mesmo quando tudo à nossa volta diz que é impossível. À primeira vista, o oceano e o espaço parecem opostos. Um está abaixo de nós, o outro acima. Um é líquido e cheio de vida, o outro é um vazio infinito. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que eles são espelhos, reflexos de um mesmo desafio: sobreviver onde o ser humano não pertence. Nos dois casos, a jornada começa com o silêncio. No fundo do mar, o som desaparece com a profundidade. No espaço, o vácuo engole qualquer ruído. A ausência de luz é quase absoluta, e a pressão, seja ela o peso do oceano sobre um casco ou o vazio que tenta rasgar um traje espacial, é o limite físico entre a vida e a morte. Os engenheiros que constroem submarinos e naves espaciais enfrentam dilemas parecidos. Como proteger o corpo humano daquilo que ele nunca foi feito para suportar? Como garantir oxigênio, calor, comunicação em lugares que não oferecem nada disso? É por isso que as tecnologias dessas duas áreas avançam juntas. O mesmo tipo de isolamento que um astronauta enfrenta em órbita é vivido por mergulhadores e cientistas a quilômetros de profundidade. E quando o corpo humano já não consegue ir mais longe, nós enviamos máquinas. Sondas espaciais e veículos submersíveis são, de certa forma, nossos olhos e mãos estendidos para o desconhecido. Robôs como o Perseverance exploram a superfície de Marte da mesma maneira que drones submarinos percorrem o fundo dos oceanos, mapeando ecossistemas que nunca foram tocados. Ambos são movidos pela mesma lógica. Quando o risco é alto demais, deixamos que a tecnologia vá na frente, mas a curiosidade continua sendo inteiramente humana. E há um aspecto ainda mais profundo nessa semelhança: o confinamento. Viver isolado em uma estação espacial ou em um laboratório subaquático é um teste psicológico extremo. É enfrentar o silêncio, a solidão e a sensação constante de estar cercado por um ambiente que pode te matar a qualquer instante. Esse tipo de exploração não é apenas uma prova de resistência física, mas mental. Os exploradores, sejam eles astronautas ou oceanógrafos, compartilham algo raro: a capacidade de transformar o medo em fascínio. E talvez seja justamente essa característica que nos define como espécie. Porque explorar, no fim das contas, não é sobre dominar ambientes hostis, mas sobre expandir os limites do que entendemos. É sobre ciência, sim, mas também sobre poesia, a poesia de olhar para o escuro e querer acender uma luz. O oceano e o espaço são duas faces da mesma metáfora: o desconhecido. Um nos mostra o que está escondido dentro do nosso próprio planeta, o outro, o que existe além dele. E enquanto continuarmos curiosos, enquanto continuarmos olhando para baixo e para cima com o mesmo brilho nos olhos, estaremos, de alguma forma, explorando o mesmo território, o da imaginação humana. Porque, no fim, o maior mistério que tentamos desvendar ainda somos nós mesmos. No fim, toda exploração, seja marítima, espacial ou científica, revela menos sobre o lugar que descobrimos e mais sobre quem somos. Porque, a cada fronteira que atravessamos, não estamos apenas mapeando o desconhecido, estamos tentando entender por que precisamos conhecê-lo. O que nos faz mergulhar nas profundezas ou lançar foguetes para o espaço não é apenas curiosidade, é um reflexo da nossa própria essência.
Desde as primeiras tribos que observavam o céu, até os engenheiros que projetam sondas interplanetárias, o ser humano carrega a mesma pergunta: o que mais existe além do que conhecemos? É como se o universo fosse um espelho, e cada descoberta científica uma tentativa de enxergar o nosso próprio reflexo com mais clareza. Quando exploramos o fundo do mar, descobrimos o quão pequena é a parcela da vida que realmente compreendemos. Quando olhamos para o espaço, percebemos o quão minúsculos somos diante do infinito. E ainda assim, continuamos. Continuamos porque existe algo em nós que não aceita o limite, um impulso interno, silencioso, que nos move a buscar, a aprender, a desafiar. No fundo, o oceano e o cosmos são apenas metáforas de uma mesma jornada, a jornada para dentro. A cada nova fronteira que superamos, damos um passo não apenas no mapa do universo, mas no mapa do nosso próprio entendimento. Porque conhecer o mundo é, de alguma forma, conhecer a si mesmo. E talvez seja por isso que a humanidade nunca vai parar de explorar. Porque enquanto houver perguntas sem resposta, enquanto existirem horizontes, nós estaremos lá, navegando, sonhando, tentando entender quem somos. Seja no azul profundo ou no negro do espaço, exploramos o mesmo mistério: nós mesmos.